Graça e paz vos sejam multiplicadas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Espírito. Esta é a sua natureza, é a realidade. Muitos pensam em Deus, falam de Deus e fazem muitas coisas para Ele, mas não meditam a respeito da sua natureza, para que possamos conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. Deus é Espírito. Essa afirmação de Jesus está no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24. E quando Jesus diz isto, ele fala a respeito de adoração. E ele faz uma separação entre verdadeiros adoradores e falsos adoradores. Nós vamos meditar a respeito de verdadeiros adoradores e falsos adoradores. A respeito de Deus, não devemos fingir fazer o que nós não compreendemos, não sabemos. É melhor chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não conheço, não sei como te adorar, não sei como te servir. E assim estabelecer com Ele, na nova e eterna aliança, um relacionamento de verdade e sinceridade, para que possa chegar a conhecê-lo, a compreendê-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Portanto, vamos ver esta questão de perto, segundo a palavra do único Mestre, daquele que veio para nos ensinar e nos revelar a respeito do seu Pai, e que nós, pela fé nele, nos tornamos filhos, o único Deus vivo e verdadeiro. No capítulo 4 de João, no versículo 20, a mulher samaritana diz assim: Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Nestes dias, muitos estão como a mulher samaritana, procurando um lugar físico para adorar a Deus. Alguns sobem montes, outros vão a um determinado lugar físico. A resposta de Jesus é assim: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Portanto, você que crê em Deus, crê em Jesus, pode riscar o lugar físico. Não depende do lugar físico em que nós estamos para adorar a Deus. Não depende se é numa cidade, se é no salão, se é no monte, seja onde você estiver. Isto não importa. Jesus revela a ela assim e a nós: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Portanto, muitos hoje estão adorando o que não conhecem e dizem que estão adorando a Deus. Alguns podem te dizer: venha comigo adorar a Deus. Bem, mas adorar a Deus onde? Esta é a pergunta central. Então, Jesus diz no versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, Jesus não só revelou o lugar de adorar,
e que a hora já havia chegado. E também Jesus revelou verdadeiros adoradores. Jesus revelou quem o Pai procura. Jesus revelou quem é o Pai, como ele é, o que ele é. Jesus revelou o local exato na nova e eterna aliança em que Deus deseja ser adorado. Esta é a vontade de Deus. Portanto, agora, não se adora a Deus cantando, nem louvando, nem tocando instrumentos. Se adora a Deus em espírito e em verdade. As pessoas incrédulas podem cantar hinos. As pessoas incrédulas podem tocar instrumentos. Portanto, tocar instrumentos e cantar hinos pode não ser adoração em espírito e em verdade. Mas o que impede e qual a principal questão a respeito de conhecer esse Deus que é espírito para adorar o que conhecemos? Qual é a questão a respeito do lugar? É o espírito? É o nosso espírito. Para nós sermos verdadeiros adoradores. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está escrito assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta carta, fala de 3 partes que compõem o nosso ser: espírito, alma e corpo. Deus nos deu um espírito e nos criou como um espírito. O nosso espírito foi vivificado quando cremos. E Deus nos deu uma alma, mente, vontade, emoção e consciência para saber que Deus está no nosso espírito, para compreendermos a sua palavra, para ouvirmos a sua voz, fazermos a sua vontade e adorá-lo numa comunhão viva e verdadeira, interiormente. Agora nós somos o templo do Espírito de Deus. Isto é a igreja. Quando estamos sozinhos, nós somos o templo. Quando nós estamos juntos, 2 ou 3 ou mais, também nós somos o templo. Somos a morada de Deus em espírito. Portanto, Deus é espírito, está em nosso espírito. Mas há algo que pode impedir de eu adorar a Deus em espírito e em verdade. Onde está? Vamos ler em Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9, onde Jesus vai falar de adoração. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Veja bem, 2 coisas podem impedir o conhecimento de Deus e a verdadeira adoração. A primeira é o coração estar longe de Deus. Portanto, não creiam nestes que estão somente adorando, louvando ou falando do Senhor com a boca. Não julgue pela aparência exterior. O Espírito de Deus conhece os verdadeiros adoradores. Veja que o próprio Jesus diz que há pessoas que honram o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. A mente está longe, o entendimento está longe, a emoção está longe. Por quê? Ele diz que essa adoração é vã. Esses não são verdadeiros adoradores. Porque em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, guarde esta palavra. Preceito de homens. Doutrinas que são preceitos de homens,
é quantos homens na igreja dizem assim: vamos adorar a Deus agora. E quando eles dizem vamos adorar a Deus, alguém começa a tocar um instrumento e começa a cantar um hino. Não é assim. Não é isso que Jesus ensinou. Para adorar a Deus, nosso coração deve estar em Deus, que está no nosso espírito. E devemos conhecer o Espírito de Deus que está no nosso espírito. Jesus disse à mulher samaritana que Deus é espírito e devemos adorá-lo em espírito. É o lugar. Já notaram que não há nas epístolas, não há no livro de Atos, não há na doutrina dos apóstolos, nenhuma adoração a Deus com instrumentos e hinos? Quando cita cânticos e hinos no livro de Efésios, fala cânticos e hinos espirituais. Isto mesmo. O que são cânticos e hinos espirituais? São aqueles cânticos chamado cântico novo. Algo que nunca foi composto por um homem e nunca foi tocado por ninguém. O Espírito Santo o faz brotar no nosso espírito e nós expressamos com a nossa boca um cântico novo. É a manifestação do louvor espiritual na igreja. Por quê? Isto os incrédulos não podem fazer. Isto os que têm o coração longe de Deus não podem fazer. Por quê? Porque não tem vida espiritual para fazê-lo. Portanto, vamos meditar a respeito do Deus que é o Espírito, a respeito do espírito humano, do nosso espírito, a respeito de servir, conhecer esse Deus que é Espírito por meio de Jesus Cristo. Jesus veio para que nós pudéssemos conhecer o Pai. E o conhecer o Pai é ter a vida eterna. A nossa fé é algo tremendo. Deus não nos chamou para obedecermos preceitos de homens. Anotem isto. Está em Mateus 15, versículo 9. Vou repetir. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja o culto que muitas igrejas prestam hoje. Eles dizem, vamos cultuar a Deus. Mas, na realidade, o que cantam e o que fazem é para agradar eles mesmos. Os hinos que cantam é para eles mesmos acharem belos, acharem bonitos e ficarem emocionados. É para a própria alma, não é para Deus, é para o Espírito. Nós devemos ter muito cuidado. Senão, nós vamos ser enganados. E vamos seguir preceitos humanos. O culto realizado segundo preceitos humanos, guiados pelo homem. O homem dando oportunidade à carne e não dando lugar ao Espírito. E se o Espírito manifestar, em muitas ocasiões, corre o risco de ser ignorado ou expulso da igreja. Isso é possível. A igreja de Laodiceia deixou Jesus fora dela, pois lá Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É porque a porta do coração está fechada para o Espírito de Jesus Cristo. Portanto, seja e busque ser um verdadeiro adorador. Seja sincero, seja verdadeiro. Deus conhece o seu coração, sabe do seu pensamento, sabe da sua vontade. Você quer adorar a Deus? Você deseja conhecer a Deus, servi-lo e deixar de participar de adoração vã, de adorador falso, e reconhecer que não sabe quem é o Espírito de Deus, nem qual é a sua vontade, e nem como agradá-lo? Portanto,
vamos ser verdadeiros, porque Deus vê o nosso coração. Meditemos no que Jesus tem ensinado. Cuidado com os homens. São eles que promovem cultos falsos, adorações falsas, que impedem os crentes de desfrutarem do poder, da presença e da comunhão com o Espírito de Deus. Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Amém.